Boa noite. Boa noite a quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Eu espero que estejam todos bem. Eu sou a Vânia, responsável pela reflexão dessa noite, onde o tema vai ser a parábola da ovelha perdida. Alguém que é a primeira vez que está aqui na casa? Sejam muito bem-vindos. Então, neste momento, eu convido a todos a sentar confortavelmente, serenar os pensamentos, deixando os desafios do dia para o lado de fora, os desafios da semana, e assim fechar os olhos, tranquilizar o coração, para que possamos realmente sentir todas essas energias de luz da espiritualidade que aqui se encontra, desde as primeiras horas, preparando esse ambiente para nos receber. E assim, mais serenos que estamos, vamos sentir a presença do nosso anjo guardião, esse nosso amigo de todas as horas, que nos intui, que nos protege. E assim, amparados que estamos, chegamos diante da nossa mãe querida, Maria de Nazaré. Que ela nos envolva com o seu manto azul de paz e que possamos realmente aprender a amar e a perdoar todos os nossos irmãos incondicionalmente. Amparados por esse amor, chegamos diante do nosso Mestre Jesus, que nós possamos sentir o seu amor, a sua luz a nos envolver, e agradecemos imensamente por estarmos aqui hoje, reunidos em seu nome, para que possamos buscar o nosso avanço através dos seus ensinamentos e dos seus exemplos. E assim, diante de Deus, nosso Pai misericordioso, amoroso, nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, e nos livre de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Como eu já disse, o tema da noite é a parábola da ovelha perdida. Nós nos pautamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens 21 e 22. E o título desse capítulo é Pedis e obtereis. E essa parábola ela se encontra no Novo Testamento, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 7. E também no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 12 a 14. Para a gente iniciar hoje a nossa reflexão, eu vou passar um vídeo bem curtinho para que a gente já consiga aí entender qual que é a proposta dessa parábola que Jesus proferiu para orientar a humanidade daquela época. Esse recebe pecadores e come com eles. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la?
e, achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, Jesus, ele também buscava passar seus ensinamentos através das parábolas. Ele buscava o que era parte do cotidiano da humanidade naquela época, para colocar ali seus ensinamentos, para que de uma forma mais lúdica, através do exemplo mais concreto, a humanidade naquela época pudesse entender melhor a sua mensagem. E a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, ou dos 2 filhos, ela traz essa conotação, essa vivência. Porque Jesus era muito criticado pelos fariseus, pelos doutores da lei, por caminhar com os pobres, humildes e pecadores. E era uma forma dele ali se colocar o porquê. Porque Jesus, a mensagem dele foi: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, essa parábola, ela ilustra muito bem essa mensagem de Jesus, que ele veio para mostrar o caminho, a verdade para toda a humanidade. E a evolução espiritual, ela é para todos nós. Todos nós estamos em processo de evolução. O planeta evolui, a humanidade evolui, a diferença é que cada um tem o seu tempo. A evolução, ela só tem esse processo de uma pessoa, de um espírito por outro, pelo tempo que ele demora, ou pelo tempo que ele precisa para realmente entender os direcionamentos e os exemplos de Jesus. Porque o Evangelho, ele é extremamente didático. Se nós nos apropriarmos dele com uma leitura atenta, nós sabemos o que devemos fazer. Só que não basta saber. Saber nós já sabemos. O que nós precisamos é viver como Jesus. Esse é o grande desafio da humanidade. Grande desafio nosso. Nós vivemos ainda em meio a guerras. A tecnologia bélica, a indústria bélica fornece armamentos que dizimam cidades e pessoas com muita rapidez. Nós vivemos ainda o tráfico de órgãos, o tráfico de pessoas, o tráfico de drogas, o desvio do dinheiro público. Então, a gente vive em meio de todos esses desafios. No Livro dos Espíritos, a pergunta 1007 e 1008, Allan Kardec indaga para os espíritos: há espíritos que jamais se arrependem? Há espíritos nos quais o arrependimento é muito tardio, mas pretender que eles não se melhorem seria negar a lei do progresso e dizer
que a criança não pode se tornar um adulto. Então, a lei do progresso, ela faz parte das leis divinas. Então, é uma lei cósmica. Nós sabemos que nós somos um grãozinho de areia nesse universo. Então, existe aí, cada vez mais a ciência nos traz o número, a amplitude, o conhecimento de mais sistema solar, de mais estrelas. Então, o universo é infinito. E a lei divina é uma lei cósmica, não é uma lei do planeta Terra. É uma lei cósmica, porque nós temos um Deus cósmico. Então, quando Jesus ele veio entre nós para trazer os ensinamentos, para que a gente possa conquistar a nossa evolução espiritual, a gente precisa estar atento. Não é uma lei nossa, porque diante de todo o universo, nós significamos bem pouco. Então, nós temos aí um grande caminho pela frente. Então, Kardec, quem respondeu para Kardec foi o Espírito São Luís. Vocês viram que ele coloca aqui, que o arrependimento é muito tardio. Se nós colocamos ainda as guerras, pessoas que têm ainda, não têm os valores morais incorporados, que praticam ainda a maldade, nós sabemos que esse arrependimento dele está acontecendo de forma tardia. Embora nós também temos os nossos desafios. A inveja, a maledicência, o ciúme, sabe, o desafio que nós temos de perdoar. Mas estamos aqui todos nós, hoje, numa noite de chuva, para refletir sobre o Evangelho de Jesus. Então, que nós possamos nos alegrar em busca cada vez mais de entender e fazer esse Evangelho de Jesus viver em nós. Então, nós estamos aqui hoje, reunidos com esse propósito. A pergunta 108, Kardec pergunta: a duração das penas depende sempre da vontade do espírito ou não há ou elas são impostas por um tempo dado? É o espírito que vai resgatar alguma dívida? É ele que escolhe? Não. Aqui a pergunta está colocando que existe aí um tempo pré-determinado. Porém, sim, as penas podem lhe ser impostas por um tempo. Mas Deus, que não quer senão o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento. E o desejo de se melhorar não é estéril. Resposta também de São Luís. Então, o arrependimento é o primeiro momento que nós temos de estar aí nos transformando. Porque por mais que a gente colocando a rotina familiar, pais, filhos, ou uma rotina dentro do trabalho, não adianta, nós não mudamos ninguém. Nós podemos ser o exemplo, nós podemos ter uma orientação, mas a pessoa só se transforma quando ela liga a chavinha. E o arrependimento é a mesma coisa. Por mais que ela seja apontada, que ela cometeu uma falha, se ela não tiver o arrependimento interno, que ela não entender realmente o mal que ela causou, não adianta. Porque nós conseguimos, dentro dos protocolos sociais, enganar em certo ponto o outro. Eu estou cumprindo os protocolos sociais, eu estou ali, eu consigo enganar o outro e me enganar também. Porque quando eu acho justificativa para todos os meus erros, eu estou colocando ali
os meus desafios bem escondidinho dentro de mim, como é que eu me transformo se esses meus defeitos eu escondo até de mim? Então, o arrependimento é o primeiro passo. E eu vou ler só um textinho aqui para vocês, do livro do Haroldo Dutra Dias, que ele fala também sobre parábolas. Ele dá um exemplo excelente aqui do arrependimento e desse tempo que a gente precisa. Quando Jesus estava encarnado entre nós, um senador romano, Públio Lentulus, ele era muito conhecido. E a filha dele ficou doente e a esposa foi procurar Jesus. Mesmo ele sendo um romano, e a esposa no desespero foi procurar. E ele foi ter com Jesus também. Quando o senador romano Públio Lentulus se encontra com Jesus, o mestre assevera: soa nesse instante uma hora importante para a tua vida de espírito imortal. Está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios? Muito tempo se passou até que Emmanuel pudesse contar essa história no livro há 2000 anos. Então, para ele se tornar Emmanuel, ele levou 2000 anos. Então, veja bem, no momento que nós estamos vivendo agora, estamos aí já numa alteração aí para um próximo transição planetária. Para cada um de nós, Deus tem um plano. Para aquele que comete ato assim extremamente violentos, esses irmãos, eles vão ter oportunidade, porque a evolução é para todos. Eles vão ter essa oportunidade, mas num plano que Deus vai oportunizar para ele recomeçar. Nós também estamos aqui hoje encarnados, cada um de nós teve seus desafios, cada um teve seus momentos de dor, que são aprendizados para nós. No livro Caminho, Verdade e Vida, que é bem o que Jesus nos deixou, né? Ele nos deixou o caminho, ele nos deixou a verdade para que a gente pudesse encontrar a nossa evolução, a nossa verdadeira vida. No capítulo 16, é um livro de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, que eu acabei de citar. Endireitai os caminhos, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista, está no livro de João, capítulo 1, versículo 23. A exortação do percursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelo benefício do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina, e por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimados e vencidos. Isso é nosso, né? Muitas vezes, quando a gente está no meio de um problema, no meio de um desafio, a gente se sente como uma ovelha perdida e não crê que Jesus está nos procurando sempre, está bem próximo de nós. Então, é bem a mensagem da ovelha perdida. Nós, no meio do problema, achamos que estamos abandonados, acabamos muitas vezes piorando a situação pela própria falta de fé, de entender que qualquer dor, ela tem uma função pedagógica. Nós nos distanciamos da oração, do pensamento elevado, e aí nos vemos perdidos. Mas como ovelha, nós temos que ter certeza
Deus está sempre próximo de nós, em busca de nós. Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Não compreende que por intermédio de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros? Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre divinos, desatentos ao conselho de João. Endireitai os caminhos. E para endireitar os nossos caminhos, a reflexão constante dos nossos pensamentos, das nossas ações, aquele final do dia. Será que eu fiz o melhor que eu podia? Ou muitas vezes a gente tem divergências e muitas vezes a gente não age de modo correto. Uma fala maldita no trabalho ou uma discussão desnecessária dentro da família, isso é próprio da nossa vivência. Ninguém foge dessas questões. Mas o importante é, de que forma eu poderia ter feito? Para que numa próxima vez a gente já tenha aí consolidado dentro de nós que caminho seguir no momento de discussão. Endireitai os caminhos. É só através da nossa reflexão constante, da nossa observação, é que a gente consegue realmente ter outras atitudes, buscar o nosso avanço. E é muito difícil. É muito difícil. A todo momento a gente estar refletindo, porque a vida moderna ela cobra da gente uma rapidez imensa. Com o uso do celular, então, que o WhatsApp parece que a gente está dentro de todos os locais ao mesmo tempo, o quanto a gente se distancia da nossa verdadeira vida, que é a nossa vida eterna. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Jesus passou tudo o que nós passamos. Hoje, a injustiça, a injúria, a maledicência, a dor, para que ele pudesse exemplificar em cada parábola, no Sermão do Monte, em todos os momentos, junto com os seus apóstolos, para que a gente pudesse ter uma bússola, que a gente pudesse ter uma rota, um mapa a seguir. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireitai os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desface-se das sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com sua bênção. Façam uma experiência num momento de muito nervoso, de inquietação, de angústia por alguma situação. Pare um momento. Mentalize o anjo guardião, o anjo da guarda, esse espírito que acompanha cada um de nós. Faça uma prece. Mentalize a imagem de Jesus. Como o nosso coração consegue se aquietar e muitas vezes trazer pensamentos que nós nem imaginávamos. É nos abrir realmente para essas possibilidades.
fazer do Evangelho uma leitura constante. Porque, como a parábola já disse, por mais que nós possamos estar perdidos, Jesus sempre está atrás de nós. E que nós possamos facilitar o trabalho dele. Que possamos nos arrepender o quanto antes, para não ter que ter muitas existências nos mesmos sofrimentos, para que o nosso tempo encurte. É o que eu falo para mim todos os dias. Então, neste momento agora, eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem da parábola para vocês. Então, nesse momento, vamos novamente fechar os nossos olhos com o coração repleto de gratidão por mais uma reflexão, por mais uma orientação do nosso Mestre Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui. Que possamos levar essa luz para os nossos lares, para os nossos entes queridos, para o nosso trabalho, que possamos ser luz na vida de quem nos procure, que possamos buscar dentro de nós um olhar constante dos meus desafios, para que eu possa me transformar, para que eu possa oportunizar a minha evolução espiritual. E assim rogamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que possamos estar aqui na próxima semana para mais uma reflexão dos ensinamentos de Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.